Olá, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. Sejam bem-vindos a mais essas reflexões. Estaremos falando hoje, fazendo aí uma profunda e bela reflexão sobre a influência das emoções. E ao falar de emoções, naturalmente estamos falando principalmente das escolhas que as nossas emoções nos fazem ter. Elas influenciam as nossas escolhas. Convém lembrar aqui. Então, quando os amigos espirituais propuseram, por exemplo, a Chico Xavier receber na sua missão ao seu lado o espírito de André Luiz, que tinha sido um sanitarista, um cientista, um homem extremamente, mas extremamente conhecido, mas que sob o pseudônimo de André Luiz, tinha uma tarefa que, na verdade, era escrever livros através de Chico Xavier. Ele aceitou e escreveu 16 livros, como nós sabemos. Durante 700 dias, André Luiz, nas 24 horas, acompanhou Chico Xavier. Acompanhou Chico Xavier na entrega da sopa, na conversa com as pessoas que iam ali procurar pelo Chico, na psicografia de outros espíritos, através dele, para que a sua emoção se misturasse com a emoção do médium Chico Xavier, para que essa fusão fosse feita. E toda a obra que começou a ser psicografada no final da década de 40 pudesse vir à tona. Então, as emoções são tão importantes que na verdade são elas geralmente o grande obstáculo para nossa própria alma. Quando retornamos ao mundo espiritual. E muitas das vezes, inadvertidamente, não nos preparamos, na verdade, não nos preparamos para esse retorno à pátria espiritual, embora seja a única certeza que todo ser da Terra encarnado, de que um dia a chamada morte física virá, mais cedo ou mais tarde. Entretanto, nós não gostamos de pensar nisso. Não gostamos de falar disso. Não nos preparamos, na verdade, para isso. O que é um grande engano de nossa parte. Os próprios amigos espirituais gostam de lembrar que também as emoções, as nossas emoções, são complicadas quando estamos fora da matéria. Vamos reunir aqueles, afinal de contas, vamos reunir aqueles que vamos reencontrar na Terra e temos que combinar com eles qual será o nosso papel e o papel deles, para que, enfim, possamos resgatar débitos de ontem, do nosso pretérito. Há
um cronograma montado para que isso aconteça. Então, a página linda de fonte Vivamos, lembrava há poucos instantes isso, inclusive com o título sobre paciência. E então me lembrei que uma vez Chico Xavier fez uma pergunta interessante a Eurípides Barçanufo, um maravilhoso professor de Sacramento, já desencarnado desde 1917, perguntou: seu Eurípides, qual o senhor diria que é a qualidade mais difícil de se encontrar no coração do homem? Seu Eurípides diz imediatamente: a paciência. E é claro, quando nos falta a paciência, tudo nos atropela, tudo nos angustia, tudo nos deprime, porque não temos a coragem de simplesmente, às vezes, saber esperar, porque nos falta a paciência, o autocontrole. E como os espíritos sabem que, às vezes, conseguimos saber esperar, eles dizem: então, espera, amando, servindo. Quando você fizer o bem, serve, perdoa e passa. E é claro que gostamos também de nos queixar. Então, quando estamos encarnados, dizemos: não é possível que eu pedi isso. Não é possível que eu pedi para casar com fulano ou com fulana. Não é possível que eu pedi para ter Beltrano como filho, que é mas tão impermeável aos meus conselhos. E então, os espíritos costumam dizer que nós realmente não pedimos. Essa é a verdade. Imploramos de joelhos, em lágrimas, para ter a vida que temos. Entretanto, com o passar dos anos, a doutrina espírita também foi se aperfeiçoando cada vez mais, mas no seu conhecimento, e os amigos espirituais percebendo que estamos, na verdade, mais maduros, com mais aptidão para compreender e tolerar, começaram então a nos lembrar de não deixar ir embora determinadas coisas que tenhamos decidido antes de vir à Terra. Em mais uma vida, em mais um momento existencial, pois há muito para transformar, mas muito mesmo, enquanto estamos aqui. Praticamente tudo podemos, mas tudo podemos mudar para melhor ou para pior, dependendo do posicionamento nosso, das escolhas. Embora haja sim algumas coisas que não se pode, na verdade, modificar. Em geral,
são os resgates, aquilo que vem do nosso passado e que nós pedimos para, mesmo tendo algum merecimento, ultrapassar, ou seja, sofrendo, né? Ultrapassar de forma onde o sofrimento fizesse parte. Eu conheci muitas pessoas orientadas por espíritos amigos que, sem entender por que tinham ficado tão doentes, ouviram dos espíritos que, ao olharem os amigos espirituais, a ficha dessas pessoas do outro lado para tentar ajudar, perceberam que elas tinham, na verdade, deixado como condição sine qua non aquele processo de sofrimento, aquela enfermidade, mesmo que mais tarde pudesse surgir a cura. Mas as lições de determinadas doenças, muitas das vezes nós fazemos questão de ter, na verdade. Um dos reis da antiguidade mais cruéis, chamado Alarico, tinha uma determinação. Vejamos, uma determinação quando ele dominava os povos, fazia questão de destruir tudo o que encontrava e dizia a seus soldados o seguinte: matem tudo que for vida. Isso foi repetido mais tarde por Adolf Hitler, na Segunda Grande Guerra, quando ele também determinava a teoria da terra arrasada. Não simplesmente dominar os países, mas matar a sua população e até mesmo os animais. Até mesmo os animais. Mas, para a surpresa de Hitler, por exemplo, na Segunda Guerra, quando ele invade a Rússia, os próprios russos começaram a queimar as suas casas, as suas aldeias, a matar os seus animais, para que ele e seus exércitos não tivessem nenhuma facilidade para invadir a Rússia daquela época. Nada deveria ficar vivo. Alarico tinha prazer em saber que por onde suas tropas passavam, tudo deixava de existir. Tudo mesmo. No mundo espiritual, enlouquecido sofreu por muitos séculos nas regiões de grande dor. Essa é a verdade da lei de causa e efeito. E teve várias encarnações de sofrimento absurdo que geralmente eram breves, porque ele não tinha nem merecimento de ficar dentro de um pouco de carne por muito tempo.
não tinha esse merecimento. Entretanto, depois de várias vidas, de várias existências, ele sabia que estava se aproximando a hora daquele resgate final que o seu corpo físico devia degenerar-se, sofrer de forma absoluta e então renasce como Jesus. Jesus Gonçalves. Renasce como Jesus Gonçalves e mais tarde fica leproso. Mas os livros espíritas caem em sua mão. Ele se encanta com a doutrina espírita. No seu sofrimento, ele encontra ali conforto. Na certa, estava resgatando um grande débito, mas sim um grande débito do passado. E ele começa, então, a correspondência com Chico Xavier. E o Chico, a cada 15 dias, recebendo sua carta, fazia questão de escrever, mas sem contar, embora soubesse que ele tinha sido, quem ele tinha sido. Só depois de seu desencarne, Jesus Gonçalves soube disso pelos amigos espirituais. Interessante é que o Chico se correspondia com ele, mas eles nunca se encontraram. Nunca se encontraram pessoalmente. Jesus Gonçalves vivia isolado na colônia e ele se tornou tão espírita que reuniu seus amigos igualmente enfermos e faziam 2 vezes por semana o evangelho no lar. Estudavam a doutrina espírita, falavam da sua experiência, choravam juntos, mas comportados, porque acreditavam que estavam, na verdade, resgatando alguma coisa muito grave. Tinham consciência disso. Chico, certo dia, está sentado na mesa sozinho no salão do centro, vê entrar um espírito, mas a luz que o espírito lançava era tamanha que o Chico não conseguia sequer enxergar-lhe o rosto. O espírito aproximou-se da mesa e disse: Chico, você não está me reconhecendo? É verdade que nós não nos encontramos nesta existência, nesta vida, mas nos correspondíamos muitas e muitas vezes. Eu sou Jesus Gonçalves. Deixei meu corpo há 2 dias e pedi aos espíritos para vir aqui agradecer a você. E Chico conta que nas partes do corpo físico onde ele tinha sofrido mais a lepra, que eram os braços, uma parte do rosto e uma das pernas, a luz que saía dele era ainda
maior. Vejam somente. Porque, sem dúvida, finalmente, ele tinha chegado do outro lado da vida, com o seu resgate completado, totalmente pleno do seu resgate. E o Chico dizia que só depois os espíritos amigos contaram a ele que aquela era o início da parte final do seu resgate. Ele que havia sido tão cruel, levou muito tempo, mas muito tempo mesmo, para conseguir realmente resgatar coisas terríveis que havia feito. Nossas escolhas, na hora da emoção, geralmente, fora da matéria, estão relacionadas ao que fizemos de ruim. Nossas emoções estão relacionadas exatamente com o que fizemos de ruim. Nós queremos pagar aquilo, claro. Queremos que aquilo saia da nossa emoção e, principalmente, do nosso perispírito, que fica marcado pelos eventos negativos que criamos na vida alheia. Quando Abraham Lincoln decidiu, naquela noite, ir ao teatro, a médium com a qual ele lidava, porque uma médium frequentemente ia até a Casa Branca para falar-lhe das coisas espirituais e das decisões que ele devia tomar como presidente dos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos. Tentou avisá-lo que não fosse, mas o seu destino estava traçado. Assim, ele vai ao teatro. Um anarquista atira nele e o mata. Os espíritos contam que Abraham Lincoln saiu do corpo alvejado pelo tiro. Teve consciência imediata de que tinha deixado seu corpo. Semanas antes, ele sonhara com a sua própria morte. Semanas antes. Então, ele teve o privilégio de ser alertado pelos espíritos do que ia acontecer com ele. Inclusive, ele contou à esposa que 2 dias antes, quando ele não imaginava que desencarnaria, acordara suando, pois sonhou que entrava pela Casa Branca e começava a andar pelas salas, até que viu um caixão no meio do salão e um soldado que guardava o caixão chorando. Ele, aliás, se aproximou no sonho até o soldado e disse: "Quem morreu?" E o soldado, emocionado, disse: "O presidente." E foi aí que ele acordou para 2 dias depois
realmente perder a vida. Mas tendo total consciência do seu desencarne e controlando a sua emoção de uma forma admirável, ele pediu aos seus protetores que o receberam para esperar pelo seu assassino, que a essa altura a polícia perseguiu e matou. E a surpresa maior para esse homem foi sair do corpo assassinado pela polícia, mas dar de cara com o homem que ele tinha matado. E esse homem, exatamente esse homem, gritando perdão, perdão, Abraham Lincoln, sabia a alma especial que era, que se ele não perdoasse, estaria preso àquela cena, aquele homem que tinha tirado sua vida. Por isso, quando Jesus falava de perdoar, ele queria falar de algo muito maior do que simplesmente desculpar alguém. Ele queria dizer que nós não podíamos e não devíamos ficar presos àquilo que a vida deve esquecer. Porque quando não perdoamos alguém que nos magoou, nós ficamos igualmente atrelados à emoção dessa pessoa. E as consequências são funestas. Tanto que muito do que nos acontece hoje talvez esteja relacionado a momentos de perdão que nós não tivemos e agora estamos de volta, muitas das vezes trazendo ligados a nós adversários que não se sentiram perdoados e que hoje respondem às vezes por nomes belos como pai e mãe, primo, companheiro, companheira. Mas se Abraham Lincoln conseguiu separar a sua emoção daquela hora terrível, o seu assassino não. Porque a pessoa que carrega a culpa fica até que resgate essa culpa completamente envolvida nesta pessoa, no seu íntimo, no seu campo emocional. E esse explica quando mais tarde socorrido, que queria resgatar de toda forma o que havia feito. E pediu em detalhes minuciosos para repetir a trajetória, inclusive a frustração da presidência dos Estados Unidos, através de uma violência. E
exatamente 100 anos depois, John Kennedy é morto em Dallas para resgatar o que ele tinha feito. O resgate estava feito. Exatos 100 anos depois, na figura de John Fitzgerald Kennedy, o assassino de Abraham Lincoln. O assassino de Abraham Lincoln resgata então aí o seu débito. Vive a mesma situação aos 43 anos, tendo a vida ceifada para voltar ao mundo espiritual, dessa vez tendo exatamente resgatado o que veio para resgatar. Contam os espíritos que hoje, exatamente hoje, John Kennedy no mundo espiritual é exatamente uma das almas que mais luta para que haja paz no mundo, para que os países se entendam, o que não exatamente acontece ainda. Eu fico imaginando como ele deve estar preocupado, porque a situação do próprio país dele e do resto do mundo é cada vez mais aflitiva, como nós sabemos. Por isso, os espíritos dizem que é mais ou menos em 2026, daqui a uns determinadas quantidades de anos, uma pleiade de espíritos extraordinários voltará à Terra a pedido do próprio Cristo. Entre eles, Joana de Ângeles, que foi Santa Teresa de Ávila, a doutora da Igreja, protetora de Edivaldo Pereira Franco, orador espírita. Então, assim segue o processo das colheitas. Isso ela mesma contou a ele, a Edivaldo. Francisco de Assis e outros vão voltar, é claro, por volta de alguns, num período determinado, para espalhar-se pelo mundo. Ela não disse no Brasil, porque nós queremos que seja tudo aqui. Ah, meu Deus, esse povo todo vai reencarnar no Brasil? Não. Vão se espalhar pelo mundo. Para já começar um terceiro milênio de verdade, não é? E assim, o único que sabemos